Eu vou passar para você aqui, primeiramente, por isso que eu pedi para que você tenha cuidado, 18 cuidados com as ferramentas utilizadas no processo da sua redação. Por quê? Tem gente que perde ponto de bobagem. Hoje eu vou comentar com você como você vai evitar perder pontos bobos, pontos à toa, pontos que você não precisava perder. Tem gente que já começa a fazer redação de cara e esquece dos detalhes. Vou falar com os detalhes para vocês, ok? Calmamente. Enquanto eu estiver falando aqui, vai aparecer uma imagem para você também, porque senão, se eu estiver lendo tudo aqui na sua cara, aqui, você não aguenta, né? Então vamos lá. Primeiro, jamais use gírias em sua dissertação. Nunca mais na sua vida você vai poder usar gírias. Tem isso aqui também na sua apostila, que já está anexa ao curso. Bom? Então aqui, ó. As gírias são um meio de expressão perfeitamente aceitável em certos contextos e certos textos narrativos, em especial nos diálogos travados por alguns personagens. Entretanto, são inadequados quando usadas em uma dissertação. Então vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui, por exemplo, aqui, ó. Essa modalidade de redação pressupõe uma linguagem formal, a dissertação argumentativa. Formal, dentro dos parâmetros da língua portuguesa, ok? Não necessariamente erudita, não precisa ser chique ao extremo, né? Mas tem que ser formal, dentro da gramática normativa, ok? Mas pelo menos bem elaborada, mais do que palavras, um exemplo pode ilustrar com maior clareza os danos causados pela gíria em uma dissertação. Leia esse trecho dissertativo. Todo mundo sabe da gravidade que tem hoje em dia o problema das drogas na nossa sociedade. E é muito bem, muito feliz. Muita gente e até a polícia tentam fazer alguma coisa para acabar com as drogas. Mas, velho, muitos caras, a maioria gente da pesada, se negam a deixar de curtir seu barato. Que coisa horrível falar de velho. Todo mundo fala velho por aí. Nossa, velho. Fala velho com homem, velho com mulher, né? Cara, muita gente pesada aí quer curtir seu barato. Nada disso nas suas redações. Porque você simplesmente perde ponto se você colocar gíria, ok? Então vamos lá. Sem mais delongas. Nunca se inclua em sua dissertação. Nós vamos falar mais à frente da primeira pessoa do singular, mas olha aqui. Não escreva sobre fatos da sua vida particular. Ninguém na redação quer saber coisas que acontecem com você. Quer saber a sua opinião sobre o assunto, ok? Então vamos lá. Dissertar e analisar um assunto proposto, expressando opiniões a respeito do tema. Deve ser feito de modo impessoal e com toda objetividade. Observe o que pode acontecer aqui, ó. Aqui. O mundo moderno parece caminhar para o caos. Vemos que a confusão, o desentendimento entre habitantes metropolitanos, os conflitos entre as nações e ameaça de uma guerra atômica podem perfeitamente levar o homem à sua própria destruição. Bacana, até aí impecável, impecável. Agora começa o que a gente chama de avacalhação na redação. O que é isso aqui? Eu vejo por mim mesma, foi uma mulher que escreveu, poderia ser homem também, né? Eu vejo por mim mesma. Mal tenho tempo de dormir e ainda assim, quando assisto aos jornais, só vejo conflitos acontecendo no Brasil e no mundo. Isso é um problema seu, particular, é uma coisa sua. Então, nada disso eu vejo por mim mesmo. Eu penso que nada disso, porque são questões pessoais, ok? Até que está bom. O mundo moderno parece caminhar para o caos. Vemos que a confusão, o desentendimento entre os habitantes metropolitanos, os conflitos entre as nações, são problemas, são problemas. Eu vejo por mim mesmo. Eu sinto que o mundo vai acabar. Pelo amor de Deus, tomara que não acabe não, pelo menos antes de a gente terminar o nosso curso aqui, ok? Vamos lá. Jamais analise os temas propostos movido por emoções exageradas. Eu tinha um hábito, gente, antigamente, de todas as vezes que eu escrevia redação, eu colocava palavras assim, fortes para impressionar o examinador. Eu nunca ganhei um pontinho extra com isso, viu? Porque eu queria dizer o seguinte, ó, vou colocar umas palavras aqui que o examinador vai ficar impressionado comigo mesmo. Aqui, veja bem. Existem, sem dúvida, alguns termos dissertativos que envolvem a análise de assuntos dramáticos, os quais comumente causam revolta e indignação pela própria gravidade de sua natureza, tá?
Indo muito bem, muito bem. Porém, por mais revoltante que se mostre o assunto tratado, ele deve ser abordado em uma dissertação de modo, se não imparcial, pelo menos comedido. Em outras palavras, não devemos deixar nossas emoções interferirem demasiadamente na análise equilibrada e objetiva que precisa transparecer nos seus dissertativos. Observe como a interferência do aspecto emocional pode prejudicar a sua produção textual. Como é que você vai ter a coragem de colocar no texto o que eu copiei aqui, ó? Os noticiários apresentam-nos todos os dias crimes bárbaros cometidos por verdadeiros animais. Cadê os direitos humanos, né, gente? Que deveriam ser exterminados um a um pela sua perversidade sem fim. Forte isso aí, não é? Mas não vale nada. Estas criaturas monstruosas atacam nas ruas escuras da periferia pobres mulheres indefesas, coitadinhas, não é? E as matam impiedosamente. Eu vou chorar aqui, né, gente? Você também deve estar chorando aí. Amaldiçoados criminosos. Gente, isso faz o examinador dar uma nota melhor para você. Amaldiçoados criminosos, que é isso, gente? Que anda por aí disseminando a podridão de suas almas que haverão de arder para sempre no fogo do inferno. Cruz, credo! Que é isso, pessoal? Nada de emoções exageradas. Não fica xingando político, não fica xingando ladrão. Que é isso, professor? Não, fale que o problema existe, aponte as possíveis soluções, mas não joga pedra em ninguém, porque isso não vale nada na sua redação. Olha os direitos humanos aí, né, minha gente? Nada de emoções exageradas. Se você fica nervoso demais no dia da prova, né, nem consegue fazer as outras questões. Fique pensando nos animais, não é, perigosos, amaldiçoados aqui, ó. Não utilize exemplos de fatos ocorridos com terceiros que não sejam de domínio público, é outro problema, viu? Aqui, ó, tem que ser alguma coisa de conhecimento público. Já vou sem mais delongas aqui ao nosso quadrinho. A prospecção de petróleo em plataformas marítimas em muito tem contribuído para o sucesso da Petrobras no cumprimento dos contratos de risco que assinou com vários países. Tá bom. Aqui mesmo nas costas brasileiras, testemunhamos, aqui mesmo já não ficou muito legal, não é? A construção de funcionamento dessas plataformas, que em sua maioria contribui para aumentar substancialmente as nossas reservas petrolíferas, tá? Pois é, minha gente, mas às vezes vamos começar aqui onde avacalha tudo. Às vezes acontecem incidentes como o início de um incêndio em uma dessas plataformas ocorrido recentemente e que acabou atingindo um dos trabalhadores que sofreu algumas queimaduras e foi internado às pressas, mas felizmente sobreviveu. Olha, isso aconteceu com terceiros. Os professores falam assim, você precisa assistir aos jornais para você ter notícia. Aí a pessoa lembra, é mesmo, eu assisti o jornal e uma pessoa ali numa das plataformas sofreu queimaduras e foi internado, etc. Você não conta essas coisas. Você fala do problema. Okay? Você não fala coisas que aconteceram com pessoas, mesmo que você fale alguma coisa, certo? Quando você vai falar que um presidente foi eleito com votação expressiva em um grande país, etc., você pode até citar esse nome de presidente. E aconteceu isso. Mas isso aqui é irrelevante. Você falar que alguém se machucou na plataforma, foi internado e sobreviveu. O que o examinador do seu texto, quem vai corrigir, tem a ver com isso? Entenderam? Então é coisa muito pessoal. Você pode assistir aos jornais, mas para saber as notícias gerais, as questões gerais, e não as questões pormenorizadas. Ok? Vamos lá então. Evite abreviações, é outra luta tremenda. Olha o quadrinho aqui, o governo federal com seus ministros, ao SEI que a gente usa, tem o desafio de encontrar soluções para que o problema da inflação também seja resolvido. Esse também a gente usa muito nas redes sociais, esse para a gente nem coloca o para mais com barra, né? Só o P e pronto, não é isso mesmo? O com também não tem barra não. Nada disso pode ser usado nas redações. Você não está conversando com alguém em redes sociais. O seu examinador quer tudo por extenso.
o com por extenso, o para com extenso, o também, viu? Por extenso. Tem uma notícia boa aqui, que hoje são aceitas nas redações o pra, porque tem hora que dá uma preguiça de colocar para, não é? O pra pega bem também, ok? É uma forma sintetizada do para, mas não é abreviação. Ok, minha gente? Então, evite abreviações, tá? Não pode, não repita várias vezes a mesma palavra. Olha, tem gente que não acha outra palavra e nós vamos treinar numa matéria dentro de redação chamada coesão textual. Você não pode ficar repetindo a mesma palavra. Olha o que está nesse quadrinho para você entender esta problemática. Os empresários têm encontrado certos problemas. Esse aqui pode estar porque tem encontrado certos problemas mesmo. Para contratar mão de obra especializada nos últimos anos. Tá, tudo bem. O problema da mão de obra, já começou a repetir problema, é consequência de um problema maior. Os altos níveis de desemprego constatados há algum tempo, enfrentando problemas para conseguir emprego nas fábricas a que estavam acostumados, dedicaram-se a outras atividades, criando para as indústrias o problema de não encontrar pessoas acostumadas a funções específicas. É fato que esse problema, meu Deus do céu, vai levar algum tempo até que seja solucionado. Olha que tanto de problema, a sua redação vira um problema. Tem uma matéria que nós vimos, como eu disse, coesão textual. Você vai saber que você pode substituir a questão, certo? Isso é um desafio ao invés de problemas. Isso aqui o examinador fica horrorizado com a sua redação. Se a redação está falando sobre saúde, você vai repetir a palavra saúde algumas vezes. A questão é que não pode ficar repetindo dentro do mesmo parágrafo. Entendeu? Dentro da mesma frase. Não quer dizer que você usou a palavra saúde na redação uma vez, não pode usar mais. Pode usar, mas o problema é ficar repetindo. Nós vamos treinar tudo isso aí, se Deus quiser. Vamos lá. Procure não inovar por sua conta o alfabeto da língua portuguesa. Tem gente que inventa letra de tudo enquanto é forma, não é? Só, evidentemente, certas caligrafias apresentam algumas variações no modo, no que se refere ao modo de escrever determinadas letras do nosso alfabeto. Tudo bem. No entanto, essa possível variação não deve ser exagerada a ponto de tornar a letra ilegível. Em outras palavras, a letra não precisa ser bonita, mas precisa ser legível. Eu falei isso no comecinho aqui, na apresentação. Olha, gente, tem que ser letra legível. Okay? Nós vamos ver, pode ser letra de forma? Pode, mas tem que ser legível. Legível. Letra feia não tem problema. Agora, você pegar uma letra que é garrante, que ninguém entende, porque tem hora que a gente escreve e a gente entende tudo. É ou não é verdade? Mas você tem que saber que você está escrevendo para alguém entender a sua letra, a palavra que você quer dizer. Não caia nessa tentação de escrever para você. Você está escrevendo é para as pessoas, ok? Pois é, gente, outro problema aqui, ó, não fuja ao tema proposto. Leia com atenção o tema proposto. A fuga do tema desclassifica a redação. O que é fugir do tema? É não entender o que se pede naquela redação. Olha essa história aqui. Suponhamos que o tema proposto seja a importância do lazer na vida das pessoas. Mas o candidato entendeu que seria a importância do laser na vida das pessoas. Você já percebeu que lazer nada tem a ver com laser? E ainda há o problema da fuga parcial do tema. Olha, gente, lazer é importante na vida da gente? É. O trabalho é importante? É. Mas o lazer também é importante. O tema da redação era isso, porque as pessoas estão hoje escravizadas aos compromissos. Muitas pessoas trabalhando demasiadamente. E nós temos e nós merecemos também momentos de lazer. Mas o candidato, muito moderninho, né, escreveu a importância do lazer como se fosse laser. Ele entendeu laser. Laser. E falou de laser, por exemplo, na saúde, na medicina, o laser, a importância do laser nas tecnologias. Pessoal, laser é uma coisa, lazer é outra totalmente diferente. Isso desclassifica, certo?
Certa vez, eu corrigindo a redação de um vestibular aqui da nossa região, pediu-se para falar sobre a questão do menor abandonado, tem muitos anos isso, né? E a pessoa começou a dizer, o candidato começou a falar que uma das formas de resolver o problema seria investindo no esporte. E falou que muitas pessoas que defendem grandes equipes aí, atletas, pessoas que tiveram alguma chance de mostrar o seu talento, etc, etc. Tudo bem. Mas o tema era a questão do menor abandonado. Depois começa a falar que esse que era o menor abandonado mostrou seu talento no futebol, defendeu grandes equipes, mas que depois não soube tratar do seu dinheiro de forma correta, e depois começou a falar de seleção brasileira, depois começou a falar da derrota para a Alemanha por 7-1, e depois começou a falar de técnicos, etc., né? E já misturou tudo, e veio falar que problemas na vida pessoal interferem. Gente, a questão é sobre o menor abandonado. Você pode citar futebol, esporte como uma forma de solucionar o problema, mas pegar aquela veia do esporte e falar assim, nossa, agora eu faço 15 linhas sobre o esporte, né? Não pode, ok? Porque você não pode fugir ao tema. Isso é fuga do tema e isso denota 0 na sua redação. Eu, na sua redação, não existe a primeira pessoa do singular. Aqui, eu penso que, acredito que, imagino que são contestáveis. Observe, eu acho que os jovens têm participado mais das questões políticas no Brasil. Tá. Primeira pessoa, eu acho. Mas quando você diz, entendo que os jovens têm participado mais das questões políticas no Brasil, também é primeira pessoa. Você só deixou de dizer o eu, mas é primeira pessoa também. Ok? Aí o que você faz? Os jovens têm participado mais das questões políticas no Brasil. Aí você deu opinião como se estivesse aqui em cima, aqui, ó. Acho que os jovens têm participado mais das questões. Entendo que os jovens têm participado mais das questões. Vá direto ao assunto. Os jovens têm participado mais das questões políticas no Brasil, ok? Então é isso aí. Você vai diretivamente, objetivamente falando, ok? Aí eu acho que os jovens... Eu acho que o Brasil... Não, vai falar... O Brasil tem soluções. O Brasil tem projeto. Aí vai fazer... Entendo que, via de regra, o Brasil tem projeto. Não, o Brasil tem projeto, pronto. Ok? Sem ficar delineando aí outras coisas. Agora, a terceira pessoa é correta, sabe? A primeira pessoa do plural, você pode dizer, essa terceira aqui é correta, afirmativa, objetiva, tudo bem. Agora, você pode usar a primeira pessoa do plural. Sabemos que, engraçado isso, né? A primeira não pode, não, eu, mas a primeira do plural pode. Nós temos que ser patriota, entendemos que... Engraçado isso, a primeira do singular. A regra é essa, não fui eu que inventei isso, viu, gente? Então... a primeira do plural pode. Mas evite também, seja bem diretivo como aqui, tá? É só porque senão alguém coloca lá, entendemos e tal, e pensa que vai para o inferno por causa disso. Não tem problema não, viu, gente? É a primeira pessoa do singular. Vamos lá. E então evite o emprego de provérbios ou ditos populares. Principalmente na conclusão, incorre-se ao erro de citar provérbios muito simplistas, às vezes desgastados pelo uso, como mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, entre outros. Tem gente que acha bonitinho colocar. Olha, pessoal, nós vamos ver que os articuladores mais à frente, portanto, assim sendo, dessa forma, não são clichês, ok? Agora, quando você diz assim, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, são clichês, frases desgastadas, entendeu? Muito populares. E o seu texto tem que ser um texto rico, mas pessoas... Deixa eu ver um pensamento aqui. O professor falou que eu tenho que decorar uns pensamentos aqui para colocar na minha redação. Aí eu vou colocar assim, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Não, pelo amor de Deus, né? Então... isso aqui, esses textos, esses ditos populares, você não pode usar na sua redação. Ok? Vamos lá então. Ficam muito simplistas. Ali. Recentemente, alguns polícias foram presos por corrupção e formação de quadrilha porque roubavam dinheiro público. Quem tudo quer, tudo perde. Pelo amor de Deus, né? Não dá. Vamos lá. Agora, como é que você substitui então aquilo ali?
Recentemente, alguns parlamentares foram presos e tiveram seus mandatos cassados, em virtude do exercício de gestão corrupta dos bens públicos e do abuso de poder. A punição foi exemplar. A população espera que a ética prevaleça na vida política do país. Pronto! Eles roubaram, sabe por que eles roubaram? Quem tudo quer, tudo perde. Hoje não pode. Olha aqui, ó, a punição foi exemplar, a população espera que a ética prevaleça na vida política do país. Pronto, você resolve o problema. Tecnicamente, sua redação fica 1000. Não se dirija ao leitor diretamente. Tem gente que manda recado para quem está corrigindo a redação, viu? Por isso você deve pensar muito. Olha, é como se você estivesse em diálogo com o leitor do texto. Para efeito de prova, né, como se você estivesse conversando, aconselhando o examinador do seu texto. Compare, as pessoas que criticam penas muito severas contra bandidos é porque nunca foram assaltadas. Tá? Imagine você andando pelas ruas com o salário que recebeu no seu trabalho, quando aparece um bandido e leva todo o seu dinheiro. Não dá. Imagine você. Parece que você está conversando com quem está corrigindo a sua redação. Não pode, viu? Outra, por isso você deve pensar muito antes de expressar certas opiniões. Você deve pensar muito. Não se conversa com o examinador do seu texto. Essa parte é bastante teórica, gente, mas por quê? Tem gente que se preocupa em fazer redação bonitinha e coloca essas coisas, abrevia palavras, coloca você, coloca eu na redação, entendeu? Então, cuidado com isso, tá bom? Vamos lá então. Lembrando que etc. também é uma abreviação que não pode acontecer. Professor, mas eu vou colocar de certo porque tem outras. Então, coloque assim, entre outros fatores, entre outros, mas o etc. é abreviatura de ético-etérea, que significa do latim, entre outras coisas. Ok? É abreviatura. Ao invés de você colocar etc., você colocar entre outros fatores e resolve o problema. Tá? O que não pode você colocar etc., porque etc. é abreviatura, aquele P é abreviatura, o C é abreviatura, nada disso, tá? Você não está em redes sociais, você está falando, está escrevendo um texto dissertativo, argumentativo, formal, ok? Vamos para mais um detalhe aqui, ó. Não escreva sem ter lido os textos motivadores, as instruções para a realização da redação. Gente, textos motivadores estão ali para ajudar você. Nos textos motivadores, mesmo que você não esteja muito por dentro do assunto, lá você vai ter vários elementos, índices, números, você pode usar na sua redação. Você não pode copiar dos textos motivadores frases completas, assim, por exemplo, períodos, mas várias palavras na sua redação vão ser tiradas de lá, porque vão coincidir. Se o tema é aquele e no texto motivador está aquele tema mesmo, falando sobre isso, você vai usar. O que são textos motivadores para quem não está entendendo o que eu estou falando? Quando você vai fazer uma redação, sempre vem textos, antes de você começar a redação, na folha anexa ali, vem alguns textos tirados de revistas, de jornais, da internet, entendeu? Ali é para que você tenha elementos para ilustrar a sua redação. Tem gente que treme na base, não quer ir lá falar, não quer ir lá entender a questão dos textos motivacionais, pensando que vai perder ponto. Pode usar tranquilamente, tá bom? Estão aí a seu favor. Então, não tem problema. E ler também assim, cada parágrafo, falando o que achar mais importante, ok? Procure descobrir os pontos em comum entre os trechos do texto. Claro que você pode usar dados presentes nos textos motivadores, como eu falei, e até palavras ali dispostas, né? O que não se pode fazer absolutamente é transportar frases feitas dos textos motivadores para a sua redação. Estamos conversados. Fique atento quanto ao título. Olha, é assim. No Enem, o título é facultativo. Em concursos, depende. Tem concurso que pede para você colocar o título. Até coloca assim, não esqueça do título. Pede, pelo amor de Deus, para você colocar o título, né? E nas folhas também vem uma linha própria. Às vezes até a palavra redação escrita assim, sabe? Palavra título escrita pequenininha. Você sabe que ali você tem que colocar o título. Professor, mas se na prova não vier nada, não está falando nada, então coloca o título. Porque
basicamente era para exigir o título. No Enem não é, mas geralmente existe o título. Para você não incorrer em riscos, coloque um título. Ô, gente, o título, ninguém vai ganhar ou perder ponto por causa do título. Assim, se o título não está muito bacana. O que não pode é isso. Você vai falar, por exemplo, e como eu disse agora, falar sobre menor abandonado, você vai falar sobre futebol, coloca a importância do futebol. Pelo amor de Deus, né? Aí não dá. Mas os títulos você pode criar do jeito que você quiser. A questão do menor abandonado no Brasil, entendeu? Você pode, o problema do menor abandonado, ok? Menor abandonado, um desafio para o Brasil. Você pode criar vários títulos assim, sem problema. Bem, então estão aí as informações. Escreva até o final da linha. Algumas pessoas abandonam a linha em que ainda há espaço para escrever logo e passam para a linha de baixo. O problema é que não pode fazer isso. Você pode escrever na linha até o final. Se você não escrever, você erra. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho uma folha prontinha, uma folha que você vai fazer a redação do Enem, serve para outros concursos também, ok? Mas você vai ver que você vai ter que fazer na linha. Então não vou entrar em muito detalhe aqui não, só para você lembrar. Letra de forma pode ser aceita? Claro que pode ser aceita sim. Então veja, pode se escrever com letra de forma. Entretanto, nesse caso, deve-se destacar sempre as iniciais maiúsculas no início das frases ou em nomes próprios. É assim, você está escrevendo, letra de forma. Mas vamos supor que você vai começar uma frase. Então, mesmo sendo tudo letra de forma, a primeira você coloca maior que as outras. Certo? Se você colocar assim, por exemplo, virtualmente, o V tem que estar maior que o I, mesmo estando tudo em letra de forma. Nomes como Brasil, por exemplo, se você colocar na letra de forma o B do mesmo tamanho do R, do A, do S, do I e do L, perde ponto, porque o examinador não sabe que você tem noção do que é letra maiúscula e minúscula. E nome próprio tem que ter letra maiúscula. Então você coloca o B maior que as outras e corra para o abraço. Ok, gente? Então é isso aí. Empregue pingo no I, no J. Sim, senhores. Tem gente que tem preguiça de colocar pingo no I, no J. O examinador também vai ter preguiça de dar nota para você. Então é pingo no I, no J. E não é assim. E no J também, viu? Porque tem gente que coloca no I, mas não coloca no J. O J é minúsculo, certo? Tem pingo sim, no J aqui, ó. Agora, tem uma coisa. Você não pode colocar bolinha. Você tem que colocar, nesse caso aqui não está, porque está letra maiúscula, né, gente? Mas o J maiúsculo não tem letra, não tem pingo. Mas você não pode colocar bolinha, coraçãozinho, florzinha, nada disso. É pingo mesmo em cima do I, pingo do J. Para que vocês somando detalhes aí para ir perdendo ponto? Nada disso. Coloca o pingo no I no J e seja feliz. E se eu errar? Risque com 2 tracinhos a palavra. Se você errar, por exemplo, isso aqui, ó. Você risca e escreva do lado de cima aqui. Eu vou fazer isso, mostrar a vocês nas redações depois também. Você escreve por cima, porque o examinador sabe que você releu o texto, você viu que tinha escrito errado e colocou por cima. Eu contei numa maratona que eu fiz aí, que eu vi uma redação com 6 palavras riscadas, e mesmo assim alcançou nota 1000. Mesmo com 6 palavras riscadas. Por quê? Porque isso não atrapalha, isso não mostra que o candidato não sabe fazer redação. Ele errou, corrigiu ali, colocou 2 tracinhos e escreveu de novo, não tem problema, ok? Agora, tem gente que coloca os 2 tracinhos, coloca os parênteses, depois risca a palavra assim, vira um auê a palavra, vira um chiqueiro a palavra. Né? Eu brinquei com o pessoal também, sempre brinco, que tem uns que até cospem no dedo, já que não pode levar borracha, né, no dia da prova, cospe no dedo, passa ali em cima para ver se apaga, e pior, fura até a folha da redação. Não pode, viu, gente? É só 2 tracinhos cortando a palavra e seja feliz. É simples assim. Releia o texto, você não é máquina. Tem gente que fala assim, nem vou reler o texto, eu escrevi tudo aqui, eu sei que eu não erro, né? Mas erra. Sempre quando eu escrevo alguma coisa e vou reler, olha que eu tenho prática de muitos anos. Fica faltando alguma coisinha,
e eu tenho que acrescentar. Então, ó, você não é máquina. E é relendo o texto que você vai perceber se cometeu algum deslize, como ambiguidades, problemas de grafia, concordância, entre outros. Aí você corrige a tempo, sem problema. Releia o texto, ok? E nessas provas, geralmente, você tem 1 hora para fazer a sua redação. Se você fizer em mais de 1 hora, você vai perder tempo nas outras questões. Nós vamos fazer também esse trabalho aqui, preparando você para fazer redação em 1 hora. Rascunho mais o transporte para a folha original. Ok? Então, está aí.